Nós vamos entrar na palavra agora. Estou com uma palavra no meu coração. E abra lá em Efésios capítulo 6. Vamos lá? Efésios capítulo 6. Onde está a nossa mensagem hoje, né? No início, o princípio. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Digam graças a Deus. Amém. Não, pessoal, que o pastor está sozinho na igreja, né? É que a câmera só fica voltada aqui para o pastor. Efésios capítulo 6, versículo 10. Todos acharam, pessoal? É Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então a palavra diz aqui que nós devemos nos fortalecer no Senhor. E se fortalecer no Senhor é se fortalecer na sua palavra. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o verbo vivo que se fez carne. Jesus é a palavra. Então nós devemos fortalecer na palavra, buscar o conhecimento da palavra. Por quê? Porque o diabo sempre está armando ciladas. Sempre. O diabo é derrotado. Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo, destruir as obras do diabo. Ele é derrotado, mas ele não se dá por vencido. Então, a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Tem uma passagem bíblica que diz, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, que diz que nós não podemos ignorar as artimanhas do diabo. O apóstolo Paulo chega a dizer no versículo 10, que a quem perdoar, eu também, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então nós devemos nos fortalecer na palavra, amém, pessoal? Mas também na força do poder de Deus. E Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É necessário esse revestimento com poder, é necessário o batismo com o Espírito Santo, é necessária a busca diária do Espírito Santo, para que a pessoa se fortalecer cada dia mais. Amém, pessoal? Por quê? Porque o diabo sempre está armando ciladas. E a mensagem é: cuidado com a cilada do inimigo. Nós vamos ver alguns exemplos. Mesmo ele sendo derrotado, ele tenta. Então vamos ver alguns exemplos de ciladas. Abre Lucas capítulo 22. Vamos lá? Lucas capítulo 22. É facinho, né, pessoal? Início do Novo Testamento é Mateus, depois é Marcos, depois é Lucas. Capítulo 22, versículo 31. 22, 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para nos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Então olha aqui para mim, pessoal. O Senhor Jesus estava alertando Pedro. O Senhor Jesus falou: Pedro, Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu você. Satanás quer tocar em você, Pedro. Satanás quer tocar em algo que é seu, Pedro, e quer tocar na sua vida. Pedro, você precisa se converter, porque Pedro não era convertido. Antes de Jesus morrer, ele tinha se convertido não, pessoal. E aqui diz a palavra que Jesus foi alertando ele: precisa se consertar, Pedro, precisa se converter, Pedro. Pedro, vigia.
O inimigo está armando cilada para você e Pedro. Então Jesus alerta. O Senhor Jesus sempre vai alertar quando o diabo arma uma cilada, pessoal. Aí o que aconteceu? O que Pedro falou? Não, Senhor, eu estou pronto. Se o demônio vier, eu vou para cima dele, Senhor. Eu estou contigo. Eu vou para cima dele, acabo com as obras dele, e uma obra dele vai prosperar na minha vida. Senhor, eu estou pronto até ir preso, até morrer pelo Senhor. Nós sabemos que ele negou Jesus 3 vezes, como o próprio Senhor Jesus disse. Cortou a orelha de um homem, começou a agir na carne. Por quê? Porque desprezou a palavra. Provérbios 13:13 diz: quem despreza a palavra perecerá. Que tristeza, irmãos. Quantas pessoas não estão desprezando a palavra de Deus? Ele desprezou o alerta. Aí você já viu o que aconteceu com ele. Acabou caindo, acabou negando Jesus. E olha que Jesus orou por ele. Ele não se desviou totalmente, porque Jesus orou por ele, clamou por ele. Então é importante a gente clamar, a gente orar, mas nunca desprezar a palavra de Deus. Nunca despreze a palavra. Se Jesus alertou, ele sabe de todas as coisas. Amém, pessoal? Pedro poderia dizer, se ele fosse humilde, sabe o que ele poderia dizer? Ele poderia dizer assim: Senhor, obrigado por esta palavra. Eu preciso me converter mesmo, Senhor. Eu preciso mudar. Eu não sou convertido, não estou certo, o Senhor sabe todas as coisas. Obrigado. Mas ele não fez isso, infelizmente. E tem muita gente, em vez de agradecer a Jesus, não deixou o orgulho entrar no coração como Pedro. Não, Senhor, estou preparado, estou pronto. Toma cuidado com o orgulho. O orgulho também é uma cilada do diabo. Só que deixa de ouvir a palavra de Deus, porque ela já acha que sabe demais, como Pedro achava. Então vigie bastante. Ele sempre vai estar armando cilada, mas Jesus sempre vai alertar. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos para Números 25. Vou ler alguns versículos com vocês. Números 25. O início da Bíblia é Gênesis, depois é Êxodo, depois Levítico, depois é Números, capítulo 25. Versículo 1. Diz assim, 25, 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. O ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então, vamos entender aqui. Irmãos, o inimigo armou uma cilada para o povo de Deus, através de um homem chamado Balaão. Se você ler o versículo aqui, 16, para você entender, versículo 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com seus enganos. Tem tradução que diz com as suas ciladas, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Que negócio de Peor é esse? Então vamos entender. Se você ler o capítulo 22, 23, 24 de Números, você vai ver ali que fala de Balaão. E Balaão não era um feiticeiro aí, como é propagado por aí. Ele não era um feiticeiro, não, ele era um profeta de Deus, mas ele era mercenário. E ele foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Ele ficou com medo, porque onde o povo de Deus ia, e Deus estava com o povo, acontecia maravilhas. E exércitos grandes, nações grandes eram destruídas pelo poder de Deus. Aí o que aconteceu? Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo como Balaque queria, porque Deus falou assim, através dele, ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Diga graças a Deus. A gente tem que ter medo de macumba, essas coisas não. Aí o que aconteceu? Não deu certo.
Ele chegou para Balaque e falou assim: olha, é o seguinte, como eu não consegui amaldiçoar o povo, você faz o seguinte, fala com as suas mulheres aí, e faz com que seduzam aqueles homens de Deus, servos de Deus, porque se eles fizerem isso, e também, além de se prostituírem com elas, e se prostrar diante dos ídolos, se elas conseguirem convencer-los, o Senhor vai ficar irado com eles, e o Senhor não vai poder mais ser com eles. E sabe o que aconteceu? Isso mesmo que nós acabamos de ver. O povo começou a se prostituir com as mulheres, o inimigo armou uma cilada, e Deus tirou, irmãos, como nós vimos aqui. Depois você lê o texto todo. O que eu quero mostrar para vocês, em nome de Jesus? Que o inimigo arma uma cilada para a pessoa se prostituir, irmãos. Toma cuidado. Fornicação hoje, eu costumo dizer, para alguns deixou de ser pecado, mas a palavra de Deus não muda. O adultério, meu casamento não está legal, tem uma pessoa diferente, não tem problema não vai nessa não. E nunca, a pessoa é doida a fazer isso, querer entrar no casamento. Às vezes ela fica até orando a Deus, aquele casal não está bem, Senhor, mas eu quero aquela pessoa para mim. Pastor, isso existe? Claro que existe. Como diz até o pastor Jaime, tem que desejar até a morte, né? De outra pessoa para ficar com a pessoa, com o cônjuge. Coisa séria, é verdade mesmo. Irmãos, o diabo sempre está dando cilada para a pessoa se prostituir. Vou te dar um exemplo. Você se lembra de Davi? Não foi para a guerra, ficou no terraço, passeando, de repente ele vê uma mulher tomando banho. Quando ele começou a olhar, irmãos, já desejou, cobiçou, olha a cilada do inimigo. Perguntou: quem é aquela mulher? É a mulher de Urias, ela é casada, ela tem marido. Não, mas traz ela aí. Olha aí, cilada do diabo. E você já conhece a história. Adulterou, e depois mandou matar o marido. E sabe o que aconteceu com a vida dele depois? Se você ler a história de Davi dali por diante, você vai ver a luta que ele passou na casa dele. Os filhos, irmão, misericórdia, se rebelaram. Não teve paz na casa dele, na família dele. Tudo por causa daquilo. Ele não honrou o Senhor. O Senhor chegou até a dizer para ele: olha, você está dando motivo para as pessoas falar mal de mim. Isso é profundo. Então toma cuidado com a cilada do diabo. Trazendo para o outro lado, José do Egito. Quando a mulher começou a dar em cima dele lá, não estava bem com o marido. Vem, deita comigo. O que ele fez? Fugiu. E a Bíblia diz que nós devemos fugir da prostituição. Isso é qualquer um, pessoal. Todos nós somos tentados, mas tem que fugir. Senão a pessoa peca. Até mesmo em relação ao casamento. A Bíblia diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7, se o casal for de Deus, e um do cônjuge for fazer assim, vou falar assim para o cônjuge: eu vou fazer uma consagração, eu vou ficar 40 dias em jejum, e eu não vou poder tocar em você nem você. Em 40 dias? A Bíblia diz que essa pessoa será exposta à tentação. Não pode, tem que ser por poucos dias. Amém, pessoal? Para que a pessoa não seja tentada pela incontinência dela. Então tem que vigiar bastante. Temos que fazer que nem José, fugir. Toma cuidado, o diabo arma uma cilada. Eu estou carente. Cilada de Satanás. Vamos ver outro exemplo? Deuteronômio 19, é o livro da frente. Deuteronômio 19. Vamos lá. É o livro da frente. Versículo 11. A outra cilada do diabo. 19:11. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, tem tradução que diz: mas havendo alguém que odeia o seu próximo, ele arma ciladas e se levanta contra ele e o fere na vida, de modo que morra e se acolhe em alguma dessas cidades. Depois você pode continuar lendo.
olha aqui para mim. Quando a pessoa, irmãos, ela tem ódio de alguém, ela tem ódio do seu próximo, faz vaciladas para ela. Não sou eu que estou falando, isso aqui é a palavra de Deus. E ela vai se levantar contra a pessoa, ela vai tentar ferir a pessoa, ela quer o mal daquela pessoa, ela quer que ela se prejudique, ela quer que ela se dê mal. Ou, em casos, até que morra. Está aqui, depois você continua lendo. Né? Isso é cilada de Satanás, e tem muito cristão caindo nessa cilada do diabo. Por isso tem que se fortalecer na palavra. O que diz a Bíblia sobre isso? O que o Senhor Jesus falou, Mateus 5,44, orai por que nos perseguem e nos maltratam, fazei bem a quem nos odeiam, bem dizer aqueles que nos maldizem, para que sejais filhos de Deus. Mas não, porque muita gente que se deixa se levar. O diabo usou a pessoa para prejudicá-la, atraí-la, fazer algum mal, depois usa a pessoa para ficar com ódio. Isso é cilada. Tem que falar com Deus, clamar: Deus, me ajuda a perdoar e esquecer. Se você não está conseguindo, se é o caso de alguém aqui, em nome de Jesus, você está na cilada do diabo. E o diabo pode derrotar por causa disso. Mas uma vez, citando lá o apóstolo Paulo, em segunda carta aos Coríntios 2,10, a quem perdoar, eu também, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então o diabo arma uma cilada, e o ódio é uma cilada de Satanás. Olha outro exemplo. Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. O meio da Bíblia é Salmos, depois é Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias capítulo 9, versículo 8. Capítulo 9, versículo 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Versículo 8 diz assim: uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior arma do que, pessoal? Cilada. O inimigo também arma uma cilada nesse sentido. Porque tem gente que tem uma língua que eu vou te dizer, irmãos, é mortífera, é uma língua venenosa, uma boca venenosa. E diz aqui, com a sua boca, ela fala de paz com o seu amigo, com o seu companheiro, mas dentro está preparando uma grande cilada. Quando fala que o seu companheiro, fala de paz com o seu companheiro, isso quer dizer que é uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito íntima. Toma cuidado, irmãos, com as pessoas que são próximas de você, que são íntimas de você. Eu vou te dar um exemplo. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes estava lá em paz com Jesus? Não é? Judas Iscariotes andou com Jesus, pregou, expulsou o demônio em nome de Jesus, curou em nome de Jesus, estava com Jesus, mas no coração dele armou cilada. Tem que ter um jeito traído. Tem que ter um jeito traído. Até quando isso aconteceu. Só que Jesus não foi pego de surpresa, porque ele já sabia. Toma cuidado, irmãos. Não sabe no seu coração para todo mundo. Vigie bastante. Não fique na mão de ninguém. Eu vou te dar um conselho, por experiências de vida, e também a gente aprende algumas coisas na obra de Deus. Irmãos, a gente sabe que tem pessoas que você pode contar com ela, aquela pessoa que você, mas tem pessoas que não é, você sabe disso, aquela pessoa não é de confiança, aquela fala mole, aquele jeito, às vezes fala que está contigo, mas está não, o coração está longe. Você sabe disso, você não é ingênuo. A gente sabe que tem pessoas que não dá. Tem gente que você fala alguma coisa para ela, comentar, ela vai jogar no ventilador. Alguém vai distorcer as coisas que você disse para se dar bem. Vigie bastante. Não é a pessoa distante, é quem está próximo. Fala de paz, fala de amor, fala que está contigo. Judas também tomava até Santa Ceia com Jesus, meu querido, participar da Páscoa com Jesus.
mas o coração dele está armando ciladas. Beijou até Jesus, digo um beijinho. Tu toma cuidado. Amém, pessoal? Amém. Você já viu o perfil da pessoa? Já viu o perfil, você já sabe. Ainda mais que tem mais experiência de vida, vai aprendendo na vida. Então toma cuidado. Tem gente que não é digna de confiança. Você tem que tratar ela com respeito, com amor, mas tem coisa que ela vai falar entre no ouvido e sai do outro. Toma cuidado com o que você fala com ela. Vamos ver outro exemplo? Lamentações, que é o livro da frente. Você está em Jeremias, depois é Lamentações. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, e a gente tem que vigiar. Lamentações, capítulo 4. Depois de Jeremias, é Lamentações. Capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz: os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus, sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armam o que, pessoal? Ciladas. Todo servo de Deus vai passar pelo deserto, e o deserto não é um lugar bom, não. E se a pessoa não tomar cuidado, no deserto ela pode murmurar e começar a reclamar. Então toma cuidado. Muitos pereceram no deserto pela mão do destruidor. Primeira carta aos Coríntios 10 diz isso. Então toma cuidado quando você estiver no deserto, que o inimigo vai armar ciladas para você no deserto. Pastor, como assim? É quando você estiver passando uma crise, quando você estiver passando uma maior dificuldade, uma luta tremenda. E eu vou te dar um exemplo. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, quem veio tentá-lo, pessoal, no deserto? O diabo. O diabo gosta de tentar no deserto. O diabo gosta de oferecer, criar uma saída no deserto. Você não faz isso, faz aquilo. E ele quer que a pessoa desobedeça a palavra no deserto. Jesus, você sabe que ele jejuou 40 dias e 40 noites e ficou com fome. O diabo falou: tu não és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Ficar passando fome aí, você tem poder, faça isso. Mas ele disse assim: está escrito que nem só de pão viverá mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso quer dizer? Que o diabo vai atacar nas necessidades das pessoas. Toma cuidado quando você estiver no deserto, estiver passando alguma necessidade, não é só financeira não, às vezes física, às vezes em outras áreas. Ele vai te oferecer uma saída, só que é para destruição. Jesus, qual é a necessidade de Jesus? O alimento. Um exemplo, essa crise que nós estamos vivendo. Se a pessoa tiver a cabeça no lugar, que o diabo tenta mesmo, ela vai fazer besteira, perder o emprego, ter família, filhos. Tem gente aí que infelizmente no mundão, o que ele faz? Tem gente que o diabo consegue armar cidade, ele pega uma barra. E a pessoa que é de Deus, ela tem que vigiar bastante, para não fazer besteira também, que no deserto ele vai tentar. Eu estava dizendo esses dias que até no casamento, às vezes a intimidade não está legal, o inimigo começa a tentar, querer colocar uma terceira pessoa ali. Tem que tomar muito cuidado. Está vendo? Você tem necessidade e o seu cônjuge não vê isso, e aquilo vai crescendo. Se começar a dar ouvido, o diabo é sujo, gente. Tem que vigiar bastante. Pessoa que já foi casada e hoje está solteira, tem que se consagrar, tem que orar, porque o inimigo vai tentar, seja homem ou seja mulher, tem que buscar a Deus. O solteiro também, o inimigo vai tentar. Os seus hormônios estão ruins da pele, isso é pouco. Muitos, o diabo arma cilada usando, principalmente nas escolas, isso acontece muito. Até quando você vai se guardar? Sempre o diabo arma cilada na necessidade da pessoa. O que a pessoa tem que fazer? É
fazer que nem Jesus. É pegar a palavra de Deus e lançá-la contra o inimigo, usando o nome de Jesus. O diabo está amarrado, essa tua habilitação não vai prosperar, em nome de Jesus, sai da minha vida, porque isso está escrito. Mas você cita a palavra, sede santo que eu sou santo. Você quer que eu pegue? Eu não vou pegar, diabo, está amarrado em nome de Jesus. Eu quero as suas forças. Amém? Amém. Então vigie bastante no deserto. Deserto, o diabo gosta de tentar muita gente. Infelizmente, alguns ficaram prostrados no deserto até incredulidade e murmuração, mas outros venceram. E Jesus é o nosso maior exemplo. Resista com a palavra, com o nome de Jesus. Amém? Amém. Olha outro exemplo aqui, segundo livro de Reis, capítulo 6. Volta aí no nome de Jesus. Você abrindo Salmos, você voltando em Jó, você voltando em Esther, você voltando em Neemias, Esdras, Crônicas, Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6. É claro que não dá para pregar tudo, né? O apóstolo Paulo sofreu tantas ciladas. Se você ler o livro de Atos, uma certa vez tiveram que descer até no sexto. Outra vez fizeram um complô para matá-lo. As pessoas fizeram até um juramento a Deus: vão matar Paulo, armaram uma cilada, né? Está lá na palavra de Deus, mas Deus deu livramento. Capítulo 6, versículo 8, diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então vamos entender isso aqui. Estava havendo uma guerra entre a Síria e Israel, entre o inimigo e o povo de Deus. Lembrando que antigamente era olho por olho, dente por dente. A pessoa começou a ter entendimento que era o diabo que veio para matar ou para destruir, quando Jesus trouxe esse ensinamento. Aí o que aconteceu? O inimigo estava armando uma cilada e acabou armando essa cilada. O inimigo falou assim: olha, vamos fazer uma cilada aqui, para que o rei de Israel e o seu exército não passarem por aqui, a gente destrua com eles. Só que tinha um homem que andava com Deus, Eliseu, o profeta, que eu gosto demais. Quando leio a história de Eliseu, é muito forte, me identifico muito tremendo, é tremendo. Aí o que aconteceu? Deus fala com ele. Aí vem o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de conhecimento em operação na vida dele, o dom da palavra de sabedoria. Aí Deus vem falar com ele: olha, Eliseu, o inimigo está armando uma cidade em tal lugar. Avisa o rei de Israel, meu povo, para que não passe por ali. Aí ele foi, o profeta de Deus, falou com o rei. E a Bíblia diz que eles se guardaram nenhuma nem duas vezes. Tiveram livramento. Por quê? Porque o rei de Israel ouviu o profeta de Deus. Por isso que Deus deu livramento. Diferente de Pedro. Pedro não fez isso. Pedro não deu ouvidos. Por isso que negou Jesus. Por isso que depois ele agiu na carne. Por isso que depois ele fugiu, abandonou Jesus. Ele não. A Bíblia diz: irmão, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando um leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé. 1 de Pedro 5:8 e versículo 9. Resista, irmãos. Se você der ouvidos à palavra de Deus, você sempre terá livramento. Por quê? Porque o diabo sempre vai estar armando ciladas. Sempre. Não se engane. Nos negócios, às vezes no casamento, às vezes no trabalho, às vezes até na igreja. Toma cuidado. Para finalizar, vamos aqui para Lucas capítulo 11.
Já já estarei encerrando. Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 52. Diz assim, 53, 11:53. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Então nós estamos vendo aqui que os inimigos, que os escribas, os fariseus, estavam fazendo de tudo para armar uma cilada contra Jesus. Jesus passou por várias ciladas, mas como ele se fortalecia na palavra, na força do poder de Deus, ele sempre teve livramento. Vamos ver umas das ciladas? Capítulo 20, onde você está para a gente finalizar. A gente vai terminar aqui. Vou fazer uma leitura e vamos fechar aqui em nome de Jesus. Lucas capítulo 20, versículo 19, diz assim, 20 e 19: E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola, e trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos, para o apanharem alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. Olha que coisa. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, quer dizer, a sua cilada, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, de quem tem imagem e inscrição. Respondendo eles disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhar palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Para a gente finalizar aqui, irmãos, o Senhor Jesus sofreu várias tentações, várias ciladas, mas ele permanecia na palavra. E aqui declara a palavra de Deus, que os religiosos contrataram alguns espias para que se fingisse de justos e fosse lá e falasse com Jesus, para tentar ver se Jesus falasse alguma coisa contra César. Toma cuidado, irmãos. Tem muita gente que se finge de justo para ver o que a pessoa vai falar, para prejudicá-la depois. Toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com quem você conversa, toma cuidado com quem você vai falar. Toma cuidado. Tem gente que é fingida, tem gente que quer só prejudicar a pessoa, mas lembrando, essa pessoa está sendo usada pelo inimigo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E você sabe pela palavra, e você vai entender pela palavra quem é quem, e Jesus entendeu isso. Resumindo aqui a mensagem, vamos fortalecer na palavra, vamos fortalecer o Espírito Santo na oração. Amém, pessoal? Porque o inimigo vai estar muito cilados. Enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por lutas, provações, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Resumindo aqui, irmãos, o inimigo vai armar cilada para a pessoa se prostituir, mas a Bíblia diz, olha o que diz a palavra: fugir da prostituição. Amém? O inimigo, irmãos, vai fazer com que a pessoa odeie para armar ciladas. Isso é cilada do diabo, que tem ódio, que tem mágoa, isso é uma cilada de Satanás. A Bíblia diz que tem aquele que vai falar de paz no seu amigo, mas por dentro está armando ciladas. Lembre-se de Judas, toma cuidado, vigie bastante. Amém, pessoal? Outra coisa, no deserto, o inimigo vai armar ciladas, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, sempre alerta a pessoa que o inimigo está armando uma cilada. E se a pessoa ouvir a voz dele, vai ter livramento, como teve aquele rei.
Amém, pessoal? Então Deus sempre vai te livrar, seja no trabalho, na igreja, na escola, em qualquer lugar, Ele vai te livrar em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte.